Cabeça de uma Caatinga, sou Gilvan. Hoje eu vou fazer um vídeo, pessoal, eu vou chamar de Lajes. O tutorial vai ser Lajes, em agradecimento ao trabalho que eu fiz em Lajes. Na verdade, Pedro Avelino e Lajes, dois municípios em 3 assentamentos, Rio Grande do Norte. Ali existe muitas instalações de parques eólicos. Eu fui lá para treinar o pessoal para criar abelhas. Lá já tem criadores e eles precisam aprimorar, mas uma coisa que surpreendeu foi encontrar isso aqui. Vai ficar um print aqui, mas aqui é do... Tá aqui. Isso é do Wagner, ele é lá do Livramento. E ele trabalha isso aqui, que ele tem um preço. Tá bem arrumadinho, né? O potinho, esse pote que o pessoal usa para geleia, vocês estão vendo aí. Tem até a data aqui de... Vamos pensar da embalagem. Foi setembro de 2022. Muita gente gosta de degustar desse jeito, o mel. Tá aqui lacrado, um lacre. Sistema de lacração, né? Bom, foi algo legal, foi corrido, foi puxado. 3 dias, 18 a 20. Domingo passado eu estava na estrada, estou fazendo no domingo, vai ser postado na segunda, porque o tempo é corrido. Então, domingo dia 20, hoje dia 27, 7 dias depois, eu estava na estrada, uma viagem de quase 1000 quilômetros, para ir, outra mais 1000 para voltar. Mas o bom foi conhecer o pessoal dos 3 assentamentos, as 3 localidades, tanto em Rio do Feijão, que pertence a Pedro Avelino. Pedro Avelino é em homenagem a um jornalista potiguar que era de Mossoró. Talvez moroçoenses, não sei como é que o pessoal trata. E Lajes é um dos municípios interessantes, só em termos de curiosidade. Lajes teve a primeira mulher em toda a América Latina prefeita. Era filha, parece que, até onde consta, filha de um desembargador pernambucano que trabalhava no Rio Grande do Norte. Mas também foi Lajes que, pelo voto universal, começou a ter o voto feminino. Muita gente não sabe, não foi na capital Natal e nem em outra cidade de toda a América Latina. Tanto que foi destaque nos Estados Unidos, lá na América do Norte, também destaque na Europa. Bom, o que eu chamo a atenção ali, que é um local turístico, mas um lugar que é onde está se instalando, estão instalando, na verdade, muitos parques eólicos. O Rio Grande do Norte ele fica bem em frente para a África. É aquele quase contorno, é o contorno mesmo, é a parte que vai fazer o contorno para sair para a região, para o Ceará, mas sair para Maranhão, Piauí, Maranhão, região norte, ou seja, onde a curvatura do Atlântico, no caso, da parte de terra firme, tendo em vista que nós temos águas também continentais. Existe na verdade, a administração do país, como os demais países, tantas milhas adentro, pertence ao Brasil. O Brasil não é só a parte de terra firme, como muita gente entende. Ainda chamando a atenção numa coisa interessante, que muita gente não sabe, é que apesar da administração pertencer a Pernambuco, o arquipélago Fernando de Noronha, ele não está na frente do estado de Pernambuco. Ele está na frente do estado do Rio Grande do Norte. Só olhar no mapa. Você vai ver o mapa mundo, você vai perceber nitidamente que o arquipélago, pela questão da lógica, seria a administração dos potiguar. Mas não é assim que acontece. Bom, falando ainda, a jandaíra é uma abelha muito forte. Foi lamentável em tese, porque eu não pude visitar o município chamado Jandaíra. Na Bahia também parece que tem outro município, é apenas um distrito, recebe o nome. A jandaíra é uma abelha, aí agora vamos direto para a jandaíra. É uma abelha muito importante. É uma das abelhas mais importantes dentro do gênero Melípola e uma das mais importantes dentre todas as abelhas produtoras de mel. A abelha jandaíra, ela passou a ser muito divulgada, graças a muitos trabalhos, mas somente o trabalho do padre Humberto Bruno, que era catarinense, mas a vida praticamente foi em Mossoró. Ele desenvolveu muita técnica, ele tinha algumas bravatas, e tem uma coisa muito importante, que o padre Humberto Bruno fazia,
ele falava. Ele tinha as caixas no início, lá no início, na década de 40, 50, quando ele chega lá no Mossoró. As caixas longas, provavelmente, claro que o pessoal começa a adotar um nome e para por aí. E todo mundo, isso na época era mais difícil, hoje nas redes sociais é mais fácil. Mas a caixa que ele usava era a caixa de fato, que é chamada sertaneja. Muita gente não gosta porque existe todo um estigma, toda uma questão de falar do sertanejo, que é uma coisa feia, é matuto, é caipira, é pessoas rudes, é pessoas sem escolaridade, essa coisa toda. E a escola, como se a escola, ter certificado, na verdade, ter passado por escola, desse ao indivíduo a condição de ser inteligente. Não tem nenhuma ligação, a inteligência não está ligada à escola. Mas o fato é que o padre Humberto Bruno, ele é um dos primeiros a pensar em vedação das caixas, fazer essa caixa longa. A caixa tinha divisão, tem a parte chamada ninho, tem a parte chamada melgueiro, eu tenho caixa aqui ainda assim. Eu tenho 3 caixas de fato desse tipo. As outras que eu fiz para abelha branca, que um chama moça branca, uma frisiomelita, eu não fiz essa divisão mais, nem divisão nem de caixa, a parte interna, onde tem uma divisão chamada ninho, outra parte chamada melgueira, que a abelha não atende isso, não respeita essa questão, e nem de tampa. O padre Humberto Bruno desenvolveu um avanço. Tem até gente que corta a tampa, mas aquele avanço ali é a cobertura como se fosse para essa abelha, como se fosse cair água, as abelhas não receber água na entrada. Ele fez isso. Aquele avanço, tem uma caixa aqui, eu não sei se acho que talvez eu venha fotografar para deixar aqui no vídeo, para vocês verem. Essa caixa é a caixa que ela tem, vamos para as medidas. Externa, ela tem tábuas com 2 centímetros de espessura, e as medidas externas é 12 por 12 com 80. Interno, porque tem uma divisão, cai para 74 de comprimento e 8 por 8. Uma caixa que vai dar 4,90 litros, alguma coisinha. Tá? Mas o fato é que essa caixa lá para a Jandaíra aí, é interessante, porque eu estava lá, fiz até um vídeo chamado Jandaíra Potiguar, foi o tutorial, mas o que eu chamo a atenção é que eu abri aleatoriamente. Eu cheguei na casa do Wagner, a gente foi ver, eu queria ver essas abelhas, e queria ter ido também a Jandaíra, o município de Jandaíra, para ver, conversar lá com os criadores. Mas meu trabalho era justamente nas 3 localidades, Rio do Feijão, Livramento e 3 de agosto, quando concluí no domingo. Fato é que, aleatoriamente, eu abri a caixa, o que eu tinha falado na formação pela manhã, já abriu já volta de meio-dia, confirmou. A caixa só tinha 1/3 anterior preenchido, o restante vazio. E é muito comum encontrar isso. A caixa já é pequena, seu volume, para a Jandaíra fica essa questão. Mas o padre Humberto Bruno foi o primeiro, portanto é o padre Humberto Bruno, a usar vedação das caixas. Ou seja, pegar as tampas das caixas, botar de um lado correias e do outro usando raios de moto, bicicleta e com grampo de cerca de arame farpado, fazer uma maneira de prender a tampa à caixa, no caso ajustar. E ele usava vidro. Tem até um relato no livro A Jandaíra, que ele perdeu, tem lá o ano, na década de 50, por aí, ele quebrou vários vidros. E tem uma frase que é emblemática nesse livro, que diz o seguinte: a abelha não é pedreiro nem rebocador para carregar barro. Elas têm papéis de autoquilate na natureza, produzir mel e fazer a polinização. As palavras, no entendimento, é isso. Estou aqui me até referendo como se eu estivesse fazendo uma citação de um trabalho de alguém. Se você for no livro, claro que tem alguma coisa, não estou decorando o texto, aqui apenas falando a compreensão, mas é isso que ele falava. Então ele tinha muita bravata. Ele criou Jandaíra, ele levou no ano de 1972, esse mesmo livro, para entender essa questão da importância de você manter a abelha no seu local. Ele leva numa carrada de sal, junto a uma carrada de sal, ele sai de Mossoró, demora uns 4 dias até chegar lá em Santo Ludogero, que ele era desse local, dessa cidade, lá em Santa Catarina. Mas ele leva dezenas e mais dezenas de abelhas, entre elas a maior quantidade de Jandaíra, mas parece que ele relata de canudo. No Rio Grande do Norte é muito comum chamar listradinha, que é munduri, marrom dos munduri, que é a Melitona silva,
e leva lá para Santa Catarina. Antes de um ano eles tinham morrido todas. Ela não suportava. A primeira coisa que ele relata é que de 72 para 73, elas não suportaram o frio do sul. E aí morreram. E já nesse livro, ou seja, é um relato dele, que ele faz esse relato, isso foi na década de 1970, cerca de 50, não, mais de 50 anos, a 50, 72, 50 para 49, foi quando as abelhas morreram. Então, as 5 décadas. E o que me chama a atenção foi isso que eu falei lá no... Eu estava no Rio Grande do Norte, eu levei 2 colônias mandaçaia para fins didáticos, ou seja, para me ensinar a explicar. Por quê? Porque são abelhas do gênero Melipona que têm equivalência em tamanho de colônias, em produção de mel, ano. Tudo isso, uma série de coisas, em reprodução. Então eu levei essas 2 colônias, elas foram aqui fechadas, confinadas na quarta-feira, dia 16, 17 viajei, no dia 20, no dia 21 abri as colônias de volta. Então o fato é que eu não poderia deixar aquelas abelhas lá, porque era crime ambiental. E no trabalho que eu estava fazendo, fui contratado por uma empresa, eu não poderia jamais incorrer num erro gravíssimo desse, até porque a empresa trabalha com a questão ambiental. O nome da empresa, até vou aqui deixar claro, é a Prima Ambiental. É lá de Santa Catarina, da terra do Padre Humberto Bruno. Eu não poderia jamais incorrer no erro de deixar. Então, é aqui agradecendo às 3 comunidades que esse vídeo seja passado. Eu vou passar para um representante da empresa, no caso, Ana Carolina. Espero que passe aí para os Potiguar, dos 2 municípios das 3 localidades, tanto de Pedro Avelino quanto de Lages. Agradecendo a todos, foi uma recepção muito boa, foi muito tranquilo, foi muito corrido, mas consegui dar conta do recado, vamos dizer assim, vou utilizar essa frase, e isso é uma parte interessante. Eu tenho pouco tempo por conta da demanda, sou funcionário público, como muitas pessoas sabem, não tenho tempo de ficar viajando, a viagem foi muito corrida. E agradecendo a todo o pessoal de lá, a recepção, tudo que foi a empresa, o que ela manteve, ela, na verdade, arcou com tudo que tinha falado. Claro que a gente não consegue, em cada localidade dessa foi um dia, não consegue fazer tudo, porque trabalho de melipônico é só para ter curiosidade. Eu aqui, só para acrescentar, um cidadão falou para mim que está fazendo um curso, acho que 1 ano e pouco, e o cara já passou mais de 60 dias falando só do pólen. Claro, dá para falar anos só sobre o pólen. E eu tinha que falar tudo isso em cerca aí de 7, 8 horas por dia de fazer isso. Uma parte da manhã, depois parada para o almoço, uma parte à tarde. Então, imagina, não dá para... Agora, o que eu prismei foi a parte prática. E aí, agradecendo a todos os potiguar que me atenderam muito bem, que me receberam muito bem, que foram muito prestativos. E espero um dia voltar com mais tempo para visitá-los. Espero que eles consigam implementar, aqueles que já criam, aprimorar, e aqueles que não criam abelhas, e aumentar. E, inclusive, o trabalho é voltado tanto para a apicultura, que é a criação da africanizada, ou africanizadas, que são 5 subespécies que foi misturada com a abelha da África, trazida da África, lá no Rio Claro, interior de São Paulo. E espero que eles consigam também aprimorar somente a criação de jandaíra, que é uma abelha nobre, uma abelha muito importante. Então, grato a todos. E aqui a gente encerra o vídeo. Agradecendo a você que assistiu, você que está no nosso canal. Isso é isso. E deixa o seu like, sempre tem dado nos prestigiado. O canal é isso. Não é um canal com viés, é um canal que foca a questão das abelhas. A gente tem como objetivo divulgar o entendimento sobre abelhas e mais sobre as abelhas nativas.